O meu nome é Secundino Correia e sou o diretor de inovação da Imagina. Neste workshop vamos apresentar as funcionalidades básicas do Soundbeam. No YouTube encontram-se imensos vídeos de utilização do Soundbeam. Basta pesquisar por Soundbeam ou Soundbeam 5. Neste vídeo, o diretor do projeto Soundbeam, Tim Swingler, percorre diferentes aspectos do Soundbeam, mostrando a utilização dos sensores ou beams e dos acionadores ou switches. Olá, eu sou o Tim e este é o Soundbeam 5. O Soundbeam utiliza sensores de movimento que, quando ativados, produzem um som. Na realidade, é mais que isso. De facto, os sensores não só detectam o movimento, mas também o tipo de movimento, a distância, a velocidade, transformando tudo isto em material sonoro e musical. É um teclado invisível. Podemos utilizar até 4 sensores e acionadores sem fios para dar um colorido diferente à nossa peça musical. Let's try something a little bit more ambient. Esta é, pois, uma forma muito acessível de fazer música para pessoas de todas as idades e com diferentes capacidades. Se quisermos subir um pouco o grau de dificuldade, podemos também tocar melodias conhecidas. Mas o Soundbeam vai para além da música. Podemos ainda utilizar uma série de efeitos sonoros para ilustrar uma narrativa, história ou dramatização. Eis um dos meus favoritos, A Noite das Bruxas. A set of scary sounds. Como veem, não há aqui nenhum computador, nem é necessário programar nada para começar a utilizar o Soundbeam. Basta utilizar os materiais que já vêm pré-definidos e navegar através dos diferentes cenários que são propostos. Mais tarde, poderemos então compor e programar os nossos próprios cenários e músicas a partir dos imensos recursos que já vêm programados ou gravando novos recursos. Vamos ver agora alguns improvisos musicais utilizando sensores e acionadores em que aparecem utilizadores com diferentes capacidades. Este é o professor de música de Ari Kinarty. Ari compôs uma peça original chamada Conquista. Ela tem uma doença genética chamada atrofia muscular espinhal. Compôs a música no computador e vai fazer o seu primeiro espetáculo tocando a solo com o Soundbeam. Simplesmente fantástico.
Vamos ouvir apenas uma pequena parte da peça. Poderá vê-la na totalidade procurando no YouTube. Resumindo, o Soundbeam é um teclado invisível no espaço. Funciona em parte como os morcegos emitindo ultrassons. Reage a qualquer interrupção e interpreta essa interrupção conforme a distância e a velocidade, transformando o movimento em som e música, de acordo com o cenário musical que estiver carregado. O que encontra na caixa do Soundbeam pode variar ligeiramente, pois há várias configurações possíveis. No entanto, em geral, irá encontrar o seguinte: a unidade central ou controlador, que no Soundbeam 5 já inclui o sintetizador MIDI, duas colunas, 1 a 4 sensores ou BIMs, 4 a 8 acionadores ou switches, que agora são sem fios, e um transformador. Deverão ainda estar incluídos os suportes para os sensores, que são iguais a suportes para microfone. Poderá ainda estar incluído ou não um microfone. Ao fazer as ligações, tenham atenção os cabos e respectivos conectores. Nunca force a entrada no local errado. Da esquerda para a direita, na parte posterior da unidade central, encontra ligação para o cabo do transformador, ligação para as colunas não amplificadas. Basta ligar os cabos das cores respectivas no local certo. Line in para ligar o microfone. Line out para ligar umas colunas amplificadas tipo computador. Ranhura para o cartão microSD onde se encontram gravados vários sons. Entradas e saídas MIDI para ligar teclados e instrumentos MIDI. Uma porta USB. Ligação para sensores 4 ou BIMs. Se só tem dois sensores, utiliza as entradas 1 e 2. Ao arrumar os sensores, enrola os fios de forma a não partir os fios no seu interior. Veja sempre se insere os conectores no local correto para evitar partir pinos. Ao guardar os acionadores, verifique se os mesmos não se encontram uns por cima dos outros para evitar descarregar as baterias. Se estas se gastarem, podem ser substituídas por pilhas normais ou recarregáveis AA. A montagem é muito simples. Basta ligar os sensores e os altifalantes nos respectivos conectores. Retirar as fitas plásticas que protegem as baterias dos acionadores. Ligar a alimentação e o interruptor respectivo. Experimentar os acionadores e os sensores. Comece por escolher um cenário musical pressionando o botão Sound Set e depois as teclas mais ou menos para alterar. No visor aparecem nomes sucessivos. Pode ouvir clicando em Preview.
Para experimentar, pressione Confirme e depois faça movimentos com a mão ou com o corpo junto dos sensores ou tente diferentes toques nos acionadores. Ao escolher um determinado cenário musical ou soundset, pode verificar no manual como reage cada um dos sensores, BIMs 1 a 4, e acionadores, switches 1 a 8. Pode verificar qual o som ou instrumento que vai ser tocado e qual é o modo de interrupção, Trigger Mode. Perceber o Trigger Mode e as suas diferenças é muito importante. Vamos explicar isso com detalhe mais adiante. Perca algum tempo a familiarizar-se com o painel do SoundBeam. Experimente sem medo, não vai variar nada. Sempre que carrega numa tecla, algo muda no visor. Veja com atenção o que muda, leia o manual e faça experiências. Ao fazer movimentos frente aos sensores, tenham atenção que há uma zona morta inicial que só serve para interromper sons que continuam indefinidamente. O alcance do cone de ultrassons de cada BIM pode ser redefinido com a tecla Range e pode variar entre 56 cm e 6 metros. Ajuste a distância conforme as necessidades. Tenha em atenção, no entanto, que só pode utilizar grandes distâncias caso disponha de uma sala ampla. Caso contrário, as próprias paredes ou o mobiliário farão interferência nos sensores. É fundamental entender o Trigger Mode ou modo de ativação. Há 3 modos básicos de ativação dos BIMs: Multi, Single e Cyclic. O modo Multi é o mais fácil de utilizar. Basicamente, qualquer movimento dentro do cone do sensor produz um som. Este som prolonga-se caso fiquemos parados dentro do cone de ultrassons do sensor e muda quando nos movimentamos. No modo Multi-Clipped, a duração está pré-definida e não depende de ficarmos mais ou menos tempo parados. No modo Sustain, os sons prolongam-se indefinidamente. Neste caso, é necessário utilizar a zona morta ou inativa para parar o som. No modo Single, é necessário entrar e sair para produzir um som diferente. Este modo também tem a variação Clipped, ou de duração pré-definida, e o modo Sustain, em que o som se prolonga. No modo Cyclic, a sequência das notas está pré-definida. Independentemente do local onde se interrompa o sensor, será sempre produzida a nota seguinte da sequência. Utiliza-se, sobretudo, para tocar melodias e não para improvisos. Este modo também tem as variações Clipped e Sustain. O modo de ativação dos acionadores ou switches tem as seguintes variações: On-Off. O som inicia e continua enquanto o acionador estiver pressionado e para ao largar. Utiliza-se normalmente para efeitos sonoros. Latching On-Off. Basta um toque para iniciar o som. Este vai continuar ciclicamente até darmos um novo toque para desligar. Utiliza-se normalmente para acompanhamentos rítmicos. Cyclic. Cada toque faz soar a nota seguinte de uma sequência. Utiliza-se normalmente para tocar melodias. Ao tocar de improviso, é tão importante o som como o silêncio.
É preciso parar, recomeçar, ouvir os outros, acompanhar o ritmo, experimentar diferentes modos, rápido, lento, sair, entrar, do cone do sensor em diferentes sítios, utilizar a mão, a cabeça, o corpo, dançar. É importante experimentar um sensor de cada vez para perceber o que está em cada um. Do mesmo modo, os acionadores. Se começar com tudo ao mesmo tempo, não vai perceber o que faz o quê, nem de onde vem cada som. E, sobretudo, divirta-se. No Soundbeam podemos ter ao todo 128 cenários diferentes. 32 estão já programados e prontos a utilizar. Podemos utilizá-los como estão ou modificá-los. As restantes posições estão à disposição da nossa criatividade. Ao experimentar os cenários já programados, tenha em atenção que os primeiros 18 estão preparados para tocar de improviso. Ou seja, quase tudo o que fizermos sairá bem. Basta um pouco de treino e de fantasia. Os cenários 19 a 27 são músicas mais ou menos conhecidas. São bastante mais difíceis de tocar, sobretudo nos sensores. Os cenários 28 a 32 são temas para acompanhamento de narrativas, histórias, dramatizações, poemas. Têm, sobretudo, diferentes efeitos sonoros e não são propriamente para tocar músicas. Antes de alterar um dos cenários pré-gravados, poderá preferir copiá-lo e guardá-lo com as alterações para posterior utilização. Esta é a sequência de teclas que deve utilizar para tal. Veja com atenção o que aparece no visor. Em caso de dúvida, consulte o manual para mais detalhes.